A partir desse vídeo, eu vou explicar os exercícios para vocês. O primeiro exercício fala assim: quantos pousos e decolagens houve a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá em 2016? Vamos fazer no caderno. Vocês vão fazer o quadro valor posicional, ó. Então, como nós já vimos no vídeo anterior que os nossos números vão até a casa da unidade de milhar, então nós vamos fazer até a unidade de milhar, ó. E tá pedindo quantos pousos e decolagens houve a mais no aeroporto de Tabatinga. Aqui nós temos uma palavra-chave, nós temos uma palavrinha mágica. Sempre que aparecer nos probleminhas a mais, significa que eu tenho que fazer uma continha chamada subtração. Eu tenho que fazer uma continha de menos, ó. Então, vamos comparar aqui. Se tá pedindo quantos pousos e decolagens teve a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá, eu vou ter que utilizar esses dois números, essas duas quantidades aqui, ó. Olhando na tabela, é óbvio, de cara a gente já percebe que tem voos a mais em Tabatinga, ó. Mas quantos a mais? Sempre quando aparecer nos probleminhas a mais, eu vou fazer a continha de menos ou subtração. Vou colocar no quadro valor posicional. Eu sempre vou colocar no quadro valor posicional em cima, porque eu vou fazer subtração, vou colocar em cima o número maior. Escrevi no meu caderno, fiz o quadro valor posicional bonitinho, caprichado. Coloco no quadro valor posicional por quê? Para eu poder subtrair ou somar certinho. Para ficar número embaixo de número e saber cada casinha qual é a posição de cada um, tá? Então, eu sei que quando fala a mais, eu tenho que fazer a continha de subtração, ou seja, menos. Então, aqui eu vou fazer a minha subtração. Vocês vão fazer a subtração e vão saber o resultado. No exercício número 2, eu já não tenho uma tabela, eu tenho um gráfico. Lembram o nome desse gráfico? Esse gráfico chama-se gráfico de colunas. Por quê? Porque realmente eu tenho a coluna, ó, como se fosse uma coluna em pé. Observe a quantidade de carrinhos fabricados nos meses de outubro, novembro e dezembro em uma fábrica. Vocês podem fazer no caderno, tá? Quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais que no mês de outubro? Lembrando a nossa palavra-chave. Sempre quando fala no probleminha a mais, significa que eu tenho que fazer a continha de subtração. Então, eu vou ter que comparar. Aqui na minha tabela, eu tenho a quantidade de carrinhos fabricados. Ó, tem no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro. A minha quantidade do mês de dezembro, de novembro e de outubro. Eu tenho um número aqui de 5 ordens. Por que 5 ordens? Porque eu tenho 5 algarismos. Então, eu tenho a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar, tá? Entendi meu gráfico. Aqui nós temos a quantidade de carrinhos, ó. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E aqui eu tenho os meses. Eu, interpretando meu gráfico, vou voltar para minha pergunta, ok? Quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais que no mês de outubro? Mês de dezembro, 32.210. Mês de outubro, 21.150. Vou ter que fazer a diferença entre esses dois números. E sempre quando falo em diferença, a minha operação é subtração. mês de dezembro, 32.210. 30 é dezena, ó. 32.210. Menos, porque eu quero saber a diferença. Então, ó, 21.150. Pra eu não me perder e me habituar, lembrem, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Por quê? Porque me ajuda a ler o número. Eu tenho, ó, eu vou ler o número antes do ponto e depois do ponto. Então, ó, 32.210. O meu pontinho, eu sempre vou ler como 1.000. Então, ó, 21.150, tá? Vou fazer a subtração agora do mês de dezembro menos o mês de outubro.